Olá, hoje no nosso Justiça às Claras daqui da BH News, nós vamos entrevistar o professor e advogado Dr. Gustavo Nassif, que tem uma proposta muito interessante sobre direito público e outros temas de relevância. Dr. Gustavo, é um prazer tê-lo aqui conosco. Prazer é meu. Vamos lá. Só tem uma proposta, igual eu introduzi no programa, muito interessante de direito público. Conta para os nossos telespectadores qual seria. Bom, primeiro eu acho importante dizer que o meu ambiente de trabalho foi administração pública e ainda o é. Durante anos estive em atividades ligadas ao desenvolvimento dos atos da administração pública, ora como advogado, ora como assessor, ora como executivo mesmo, em áreas de gestão. E durante os anos que me dediquei a essa questão, pude observar principalmente o que ocorre no âmbito da administração pública no que diz respeito às suas disfunções. A administração pública, normalmente no Brasil, tem um caráter muito burocrático. Sim. Um direito administrativo que normalmente foi feito para o administrador e não para o administrado. Então, com esse processo de democratização no Brasil, também veio um processo de democratização da própria administração pública. Mas aquilo que na teoria, vamos dizer assim, a duras penas, estamos tentando implementar nas nossas administrações públicas, há sempre uma resistência muito grande. De um modo geral, nós estamos acostumados com a burocracia na administração pública. E ela acaba engessando principalmente os procedimentos e a solução dos problemas. Não raro, políticas públicas são implementadas e demandam uma burocracia excessiva para que ela chegue à ponta aquele que é o destinatário da política pública, o povo, a sociedade. Então, o meu foco, muitas vezes, foi tentar, durante esses anos de atuação na administração pública, de facilitar a vida tanto do administrador quanto do destinatário da política pública. E a percepção de que a administração pública precisa de uma participação maior desses destinatários, de uma abertura para que haja, vamos dizer assim, uma oxigenação, é algo que tem sido objeto dos meus estudos, né? Não raro tem feito na minha advocacia, quando ela é direcionada principalmente para o processo administrativo, no âmbito administrativo, tentando demonstrar de que é possível trazer soluções para cada caso específico de forma menos burocrática, atingindo a eficácia e eficiência do ato administrativo. Você colocou num ponto importante. Quais seriam essas soluções? O telespectador que está nos vendo, ele vê, ligado ao direito ou não, a administração pública, igual o senhor falou, burocrática, distante. A solução, há muito tempo, quem está nessa seara há muito tempo, nós estamos ouvindo a palavra desburocratização há décadas. E parece que, ou se tem notícia, que isso não funciona. Quais seriam as soluções, ou as respostas, ou as diferenças entre soluções e respostas? Eu acho que o antídoto pode estar na ideia de uma administração mais compartilhada, uma administração mais mediada, uma administração que se abre para a opinião do administrado. Por exemplo, nós temos no Brasil uma federação, o Brasil é muito grande. Normalmente nessa federação nós temos políticas sendo desenvolvidas no âmbito da União Federal, dos estados e normalmente no âmbito dos municípios. Os municípios, como ente da federação, pouco participam, por exemplo, de uma série de discussões, mas eles acabam sendo aqueles que executam diversas políticas que são pensadas no Congresso Nacional. Então, por exemplo, não há um diálogo. Aquele que executa a política definida, por exemplo, em Brasília, acaba tendo dificuldade. Cidades como São Paulo é diferente como cidades periféricas do interior de Minas, ou no sertão da Bahia, ou no semiárido nordestino, de um modo geral. Então, é preciso discutir as peculiaridades de cada área, isso numa dimensão macro. Esse diálogo favorece, né, a adoção de procedimentos que atenda a cada perspectiva de cada ente em cada local. Se você pudesse dar uma solução ou alguma sugestão, o senhor tem um trabalho aí sobre prefeitura muito interessante.
seria essa. Eu queria que você falasse um pouquinho no final desse bloco sobre isso para o nosso telespectador. Eu tenho dedicado esses últimos anos na Associação Mineira de Municípios, tenho desenvolvido a minha atividade como executivo, superintendente, e a gente vê justamente a precariedade que ocorre no âmbito dos municípios e a dificuldade que os municípios têm de implementar todas essas políticas, porque elas são de fato muito engessadas. É óbvio, por exemplo, a União exige lá 30, 40 certidões dos municípios que já vêm historicamente sendo combalidos por uma dificuldade financeira e muitas vezes não consegue obter essas certidões. Quando eles resolvem ir em busca de limpar a sua ficha, vamos dizer assim, para conseguir algum recurso, a burocracia em Brasília é tão grande, quando você acha alguém que de fato possa conseguir solucionar esse problema, que ao final desse ciclo ele passa um mandato inteiro e não consegue os elementos mínimos suficientes para obter um recurso. Segundo, é que quando esse recurso vem, essa verba já vem com uma série de questões para serem atendidas que nem sempre o município tem condição de atender, porque não tem funcionários habilitados e capacitados para tantos detalhes e tantas burocracias. Nem sempre isso é necessário. Por que também? Mesmo que historicamente pense que a atividade no município pode haver algum tipo de disfunção, nós temos que pensar que aqueles que estão executando, presume-se que estão querendo fazer a coisa de forma correta. O servidor público, em regra, quer fazer a coisa de forma correta, mas são tantos empecilhos que é imposto a ele, e eu quero que o telespectador entenda o seguinte: não é facilitar e não haver controle sobre a administração pública. O controle faz parte da democracia e ele é necessário. Agora, o excesso de controle, são tantos órgãos controlando que acaba que os municípios não conseguem gastar o dinheiro ou sequer buscar esses recursos que, porventura, estejam disponíveis para programas na área de educação, na área de saúde, na área de meio ambiente, na área cultural, enfim. Nós temos um Brasil engessado. E não sei se isso ocorre numa perspectiva de alguma política macroeconômica ou para fazer algum tipo de superávit ou qualquer coisa que o seja. Na realidade é que o que nós vemos que todo esse aparato colocado à disposição do poder público municipal acaba não chegando, né? Então, a nossa proposta é buscar soluções que permita modificação na legislação e permita que essa execução na ponta seja de forma mais facilitada para quem o faz. Afinal, quem que nós temos aqui dialogando com o prefeito, com o vereador? É aquele que está no município e que precisa de receber políticas públicas de qualidade e executadas de forma simples. Perfeito. Pessoal, nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos com o Justiças Claras. É só um minuto.